Bom dia, vamos ao nosso pão diário? Imaginemos nós algo assim fantástico. O Evangelho de São João está escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, todos viessem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. E o Verbo, ou seja, a palavra, é a luz verdadeira que o mundo ilumina e toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. E o verso abaixo diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Verbo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, começa a criação. E diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Lá no verso 26, depois de algumas coisas criadas, diz assim: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obviamente, ele estava conversando com alguém. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui, no Evangelho de São João, nós estamos vendo que ele estava com Jesus Cristo, seu Filho, lá no princípio. E aqui nós vimos que Jesus, o Verbo, se fez carne e habita entre nós, e nós vimos a sua glória. Interessante que se nós pegarmos uma frase e não colocarmos nela um verbo, a frase não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Mas quando se coloca um verbo na frase, ela passa a ter sentido. E dá para nós entendermos algo. Por que que o nosso mundo ele perde o sentido às vezes? Porque está faltando verbo, está faltando Deus, está faltando Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Então coloque na sua vida, para que você venha organizar a sua vida, coloque a palavra de Deus, coloque Jesus, que é o verbo de Deus, e a sua vida vai passar a fazer sentido. Quantas pessoas, principalmente nesse caos mundial que estamos vivendo, estão perdendo o sentido da vida, estão perdidos, justamente porque está faltando algo. E esse algo eu venho trazer para você hoje nesse pão diário, o verbo de Deus, que é Jesus. Jesus é o verbo de Deus que habita entre nós. Habita, não é habitou não. Ele está conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é que muda. No livro de Hebreus diz que essa palavra, ela é como uma espada de dois gumes que penetra a alma, a ponto de dividir os propósitos do pensamento, as juntas e o espírito. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós vamos tentar argumentar com algo de errado que tem dentro de nós, mas nós temos uma consciência que não nos deixa fazer errado. Nós até fazemos por teimosia, mas todos somos indesculpáveis diante de Deus, porque lá num dos Salmos, que é o 139, está citado assim que: para onde irei? Para onde fugirei do teu espírito? Eu subir aos céus, ali tu encontras. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, ali a tua mão me alcança. Antes que haja em mim palavras, o Senhor já conhece. Então não tem como nós nos enganarmos ou enganarmos a Deus. A nós mesmos, por falta do verbo, nós enganamos, mas a Deus nós não enganamos. Então é muito tranquilo
quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, ou seja, colocamos o verbo em nossa vida, e a nossa vida agora já não fica mais sem sentido, ela passa a ter uma bússola, um rumo, uma direção. E é óbvio, todo mundo que tem uma direção chega a um ponto necessário. Seu ponto é de paz, o seu ponto é de tranquilidade, o seu ponto é de confiança. Jesus é a sua bússola. Jesus é o verbo que vai dar sentido à sua vida. Pare e pense nisso. Tenha um bom dia. Shalom.